1 Tessalonicenses capítulo 5, só 3 versículos, pretendo ser breve, mas é um texto bastante interessante. O título da minha Bíblia diz assim: a vinda do Senhor é certa e repentina. Pela manhã nós começamos a estudar, irmãos, acerca da doutrina das últimas coisas, o que vai acontecer no final dos tempos. E de manhã nós afirmamos que quando Jesus vier, Ele não só voltará, como também trará consigo os nossos queridos irmãos que já faleceram em Cristo Jesus. Então, se você tem um irmão, um marido, uma esposa, um filho, seja lá quem for, um querido seu que já foi recolhido pelo Senhor, a pergunta é: onde ele está agora, pastor? Encontra-se exatamente na presença de Deus. E a nossa Bíblia, a minha Bíblia, me diz que quando Jesus voltar, Ele não só virá para nos buscar, como também trará consigo aqueles que já partiram. E isso é um motivo de muito gozo, isso é um motivo de muito consolo, isso é um motivo de muita alegria, porque na sociedade, de uma forma geral, há uma grande tristeza, há um grande desânimo, há até mesmo um terror quando se fala em morte. As pessoas entram em pânico. E eu confesso, irmãos, não preciso mentir, já falei para os irmãos aqui, em mais de 10 velórios que eu já fiz, eu não gosto de fazer velório também. Eu não sou a pessoa mais amigona da morte, mas é fato de que a Bíblia não nos permite, ou melhor, não nos deixa ser desanimados pela morte, ser soterrados pela morte, ser desacreditados pela morte, porque a Bíblia é bem clara em dizer: aqueles que partiram para estar com Cristo, e quando Cristo voltar, trará consigo aqueles que lá com Ele já se encontram. Então, se no mundo a morte amedronta, aterroriza e deixa todos extremamente preocupados, na igreja ela sim nos traz tristeza. Não é bom enterrar um querido, não é bom fazer um culto fúnebre, mas na igreja a morte jamais dará a última palavra, e a morte jamais terá sobre a nossa vida poder de nos desanimar, nos entristecer, ou quem sabe até mesmo nos fazer parar, porque o nosso Senhor venceu a morte, e se Ele venceu a morte, Ele é poderoso para nos fazer vencê-la também. De manhã o apóstolo Paulo disse isso, falou: olha, se cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, cremos também que Deus fará o mesmo que fez com Ele. Era como se Paulo estivesse dizendo: olha, irmão, não dá para acreditar na morte e ressurreição de Jesus se você não acredita na morte e ressurreição dos filhos de Deus, porque a semelhança de Jesus, nós caminhamos para o mesmo lugar. Então, se de manhã nós afirmamos que Jesus vem e que consigo Ele trará seus anjos e os irmãos que já morreram e estão com Ele lá agora na glória, agora de noite a gente vai responder a seguinte pergunta: e quando isso vai acontecer, pastor? São duas perguntas muito comuns no seio da igreja. A primeira é: o que acontece quando a gente morre? De manhã a gente respondeu isso. E a segunda é: tá bom, já que o Senhor tanto prega, já que a igreja tanto fala, já que o cristianismo tanto fala que Jesus vai voltar, quando é que esse negócio vai acontecer? Por que isso não aconteceu ainda? Quanto tempo falta? Todo mundo aqui já foi criança, né, irmãos? Todo mundo já viajou, né? A gente fica o tempo todo com o nosso pai. Falta muito? Falta muito? Está chegando? E é mais ou menos assim que às vezes a gente se sente com relação à volta de Jesus. Falta muito? Está chegando? Vai demorar ainda? O que precisa acontecer para Jesus voltar? Porque convenhamos, se a gente olhar o mundo que a gente vive, não falta mais nada para Jesus voltar. Porque o negócio está feio, o negócio está triste. Mas eu lembro de um culto que a gente fez na casa de Lourdinha, que eu li em Romanos, acho que capítulo 5, versículo 8, não lembro agora, mas eu lembro que eu dizia o seguinte: olha, irmãos, desejar a volta de Jesus é algo que todo crente deve ter, mas desejar a volta de Jesus meio que para se safar da vida não é algo razoável. Deixa eu explicar. O que eu quero dizer é o seguinte: você acredita comigo que se Deus quisesse, quando nós nos convertemos, se Ele quisesse, Ele poderia ter estalado o dedo e falado assim: ó, vem morar comigo, sai desse mundo aí terrível, sai desse mundo problemático, sai aí dessa família
tizumbeira que você tem, sai aí dessa igreja complicada e vem morar comigo. Concorda comigo que se Deus quisesse, no dia que a gente levantou a mão e falou, Senhor, eu te confesso como meu Salvador, Ele poderia ter estalado o dedo e falado, puf, acabou, vem morar comigo, me arrebatava na hora. Mas Deus não quis assim, irmãos. Deus converteu a mim há 10 anos atrás, converteu alguns irmãos aqui há mais do que eu tenho de idade, há 30, 50, 60 anos, e ainda assim Deus tem mantido eu e você aqui. Por quê? Porque Deus entende que há um propósito para que a gente cumpra nessa vida. Então desejar a volta de Jesus só para acabar com a vida, sabe, estou cansado dessa vida, tomara que Jesus volte logo, que aí meus problemas acabam. Isso não é a maneira mais correta de esperar a volta de Jesus. Devemos sim esperar a volta de Jesus, porque Ele vem, mas enquanto Ele não vier, irmãos, cada um tem uma vida, e cada um tem um porquê de estar aqui. Pode ter certeza, eu falei isso aqui também na casa de Lourdinha. Deus não deixa nenhum filho dele viver um dia a mais aqui na terra que não seja necessário. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados, que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Então, irmão, fica tranquilo. Pastor, mas eu estou passando um perrengue. Aquieta o teu coração, busque a Deus. Nenhum filho de Deus vai viver um dia a mais do que é necessário. Mas se Deus ainda nos tem permitido viver aqui, talvez seja para que nós venhamos a mudar um pouco mais, ou para que nós venhamos a ser bênção na vida de alguém, ou para que venhamos a ser bênção na igreja. Enfim, Deus tem algo para fazer na nossa vida, senão não nos permitiria permanecer aqui, já teria nos levado, irmãos. Quantas pessoas que você não conhece, mais jovens do que você talvez, com mais saúde do que você, e que já morreram. E você fala, como pode? Fulano morreu e eu ainda estou aqui, já passei por tanta coisa e ainda estou vivo. Por que será, irmãos? Porque você é melhor do que fulano? Não, porque Deus cumpriu aquilo que deveria cumprir na vida de fulano e chamou ele. Mas na minha e na sua vida, Deus ainda tem algo a fazer, Deus ainda tem algo a tratar. Então, a vinda de Jesus é certa, mas quando se falta muito, se falta pouco, a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não comece a desejar a volta de Jesus por motivos que não são os melhores, por motivos que não são aqueles que honram o nome dele. Para uns, como eu disse, com pouca idade, outros, Dona Maria não está aqui hoje, 96, né? 96, 97, nem eu sei mais, 97. Outros viverão e verão Jesus voltar, outros não, outros partirão antes, sabe-se lá Deus como. Essa semana eu falava com a Inesina e você falava, levei Dona Maria no hospital e o médico olhou a bateria de exame dela e falou que está tudo bem, todas as taxas estão boas, 97 anos. Irmão, se eu fizer o mesmo exame que Dona Maria, o médico vai falar, tem que consertar o negócio aí. E aí? Deus faz como quer, quando quer. Então, essas duas perguntas são legítimas. O que acontece com o crente quando ele morre e quando Jesus vai voltar, são perguntas legítimas, mas a gente deve ter cuidado para respondê-las e como a gente encara essas respostas, porque isso é uma doutrina muito importante. É isso, irmãos, que move a nossa vida. De manhã eu falava sobre isso. Muitas pessoas vêm para o culto de domingo falando assim, poxa, tomara que o pastor me traga uma palavra de vitória, tomara que o pastor nessa noite me traga uma palavra de alegria, uma palavra que me deixe animado para viver a semana, tomara que durante essa semana, domingo, o pastor traga uma palavra cheia de poder. Irmãos, você quer mais ânimo do que isso? Jesus voltará. Você quer mais palavra de vitória do que essa? Jesus vem e busca a sua igreja. Você quer uma palavra mais consoladora do que essa? Os nossos irmãos que morreram estão na presença de Deus agora, contemplando a face do Senhor. Você quer uma palavra mais poderosa do que essa? O poder que ressuscitou Jesus, ressuscitou os nossos irmãos, e assim que fecharam os olhos aqui em terra, abriram na presença dos 24 anciãos, na presença dos anjos, e começaram a cantar santo, santo, santo. Que palavra melhor do que essa, irmãos? Se eu pregasse todo domingo essa palavra, irmãos, todo domingo, ela não ficaria velha, ela não ficaria chata, e ela ainda assim seria uma palavra de ânimo. Viva a semana, como? Crendo, Ele voltará. Ele voltará. Para alguns, Ele descerá nas nuvens e nós o veremos. Para outros, a morte vai chegar e nós vamos fechar o olho aqui e abrir na glória.
É claro que ver Jesus descer nas nuvens deve ser algo muito louco, deve ser algo muito legal. Mas se assim não for, irmãos, e Jesus nos chamar antes dele voltar, também deve ser muito louco fechar o olho aqui e abrir diante dos portões celestiais, contemplar os meus irmãos que já estão lá. Ô irmãos, eu sei que às vezes a vida é dura, mas eu confesso, eu não preciso de mais ânimo nenhum. Eu não preciso. É claro que o nosso coração, ele é pecaminoso, e a gente está sempre querendo algo a mais. A gente sempre quer uma roupa nova, um emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor. E não tem pecado nisso não, irmãos. Mas entenda uma coisa, ainda que nada disso aconteça, a gente não precisa de mais nada. Ele vem. E eu poderia dizer que ele já veio para aqueles que partiram. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E como Deus está fora do tempo, ele é atemporal, ele já veio para os nossos irmãos. Mas vamos lá, vamos ler e responder essa pergunta. Quando é que Jesus virá? Vamos meditar rapidamente nisso aqui. Primeiro versículo do capítulo 5 diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Vamos parar aqui e já a gente segue. O título diz assim: a vida do Senhor é certa, então o Senhor vem. Ele já falou isso, Paulo, no capítulo 4. Mas a vinda do Senhor também é repentina. Então Paulo diz que ela vai acontecer no estalar de Deus. E aí quando chega no versículo 1, Paulo diz: irmãos, com relação ao tempo, com relação à época, com relação ao ano, o dia, a hora, não há necessidade que eu escreva. E aí você pergunta: pastor, Paulo diz que não há necessidade porque ele acha essa doutrina sem importância, ou não há necessidade porque a igreja já sabia sobre isso? A igreja já sabia sobre isso. Então Paulo diz: olha, eu não preciso ficar aqui me alongando muito. Não há necessidade que eu fique escrevendo muito sobre isso, porque vocês já sabem. E aí eu vou ler o 2, mas depois eu vou voltar para comentar ainda um pouquinho no 1. No 2 ele diz assim: sabe por que não há necessidade que eu escreva? E aí ele diz no 2: pois vós mesmos estáis inteirados, vocês já sabem. E aí ele diz o que ele sabe? Com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E aí a gente entra numa das passagens, apesar de ser muito conhecida da igreja, muito difícil também de entender. Como assim? Jesus virá, e o exemplo que Paulo usa para a volta de Jesus é de um ladrão que vem na calada da noite. Pô, Paulo, não tinha um exemplo melhor? Mas era como se Paulo estivesse dizendo: olha, o próprio Jesus usou esse exemplo, por que eu não posso? Em Mateus, no capítulo 24, o próprio Jesus cita essas palavras e ele diz assim, Mateus 24, 36: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus diz: olha, só o Pai sabe. Não foi dado conhecer a ninguém, não foi dado a ninguém essa informação acerca do dia que o Filho de Deus vem, mas o Pai sabe, e já predeterminou. E aí, quando a gente chega em Atos, capítulo 1, no versículo 7, Lucas escreve assim: respondeu-lhes, isso é um anjo que está falando, Jesus acabou de ser elevado aos céus, voltando para o Pai, o anjo vira e diz: respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, ou que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então novamente em Atos diz: olha, não compete ao povo de Deus ficar perguntando quando é o ano, quando é a data, qual é a época que Jesus vai voltar. Compete ao povo de Deus uma coisa só: crer que ele voltará e estar preparado para esse dia, porque uma coisa é certa, a Bíblia sempre nos informou que ele voltará. E aí há no meio do Evangelho dois extremos que a gente deve evitar. Um extremo é o extremo de uma curiosidade mística e absurda de pessoas que ficam tentando decifrar profecias bíblicas, ficam tentando decifrar, por exemplo, teve um terremoto, teve um maremoto, as pessoas ficam tentando associar aquilo com a volta de Jesus, e dizem: olha, ele vai voltar, hein? Viu o terremoto? E a Bíblia não nos permite fazer isso. Isso é um erro. Aquele grupo de pessoas que sai por aí, tipo caça-fantasma, procurando eventos para provar que Jesus está chegando,
não são bíblicos. Assim como um outro grupo que também não é bíblico, é aquele grupo que tipo assim, já tem 2000 anos que está pregando esse negócio de que Jesus vai voltar, e ele nunca que volta. Faz o seguinte, esquece esse negócio de volta de Jesus é balela dos crentes, isso é história da igreja. Então a gente deve evitar uma curiosidade que não é bíblica, e a gente deve evitar também uma incredulidade que não é bíblica. A gente não deve ficar igual um maluco, procurando sinais de que Jesus está voltando, porque se ele prometeu, compete ao crente crer, descansar, trabalhar e esperar a vinda de Jesus, se santificar. É isso que compete ao crente. Ele prometeu, eu descanso o meu coração. Mas também não compete ao crente desacreditar das promessas do Senhor pelo fato delas não estarem acontecendo no tempo que nós gostaríamos. Eu não precisaria citar esse texto, porque eu acredito que a grande maioria aqui conhece, mas a nossa Bíblia vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Eu falei aqui, Deus está fora do tempo. Nós estamos no tempo, obedecemos o tempo. Então cuidado com isso, irmãos. Não vá para o grupo que fica catando evidência da volta de Jesus, e nem vá para o grupo de incrédulos que zombam da volta de Jesus. Pedro fala desse povo. Em 2 Pedro diz assim: virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas paixões. Aí olha o que Pedro diz que eles falavam, dizendo: onde está a promessa da vinda? Não é? Vocês não falaram que Jesus vai voltar? Cadê ele? Então cuidado com isso. Nós corremos esses dois riscos: ou virarmos fanáticos e ficarmos colocando na conta de Deus todo e qualquer ventinho que acontece. Mudou o tempo, guerra, Jesus está vindo. Irmãos, deixe o tempo e a época com Jesus. A Bíblia diz que a seara está pronta, mas que faltam trabalhadores. Enquanto uns ficam preocupados em marcar data, outros ficam preocupados em desacreditar, a seara está aí, esperando que almas sejam resgatadas, esperando que o Evangelho seja pregado. A Bíblia está aí, esperando que eu e você mudemos de vida a cada semana, imitemos Jesus cada vez mais. E as pessoas estão preocupadas com: é amanhã, não é amanhã, vem, não vem, será que é agora? Estou cansado de esperar. Almas têm se perdido. Talvez chegará o tempo que as pedras terão que clamar, e o povo tem perdido o seu tempo, irmãos, com coisas que a Bíblia não nos permite fazer. O papel da igreja é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Foi isso que a gente falou aqui semana passada. Esse é o papel da igreja. E não ficar pulando de galho em galho, ou de canto em canto, buscando uma profetada, uma revelação. A maior revelação nós já temos é a Bíblia. A maior profecia nós já temos é o Filho de Deus. E agora, aquieta o teu coração. Eu já fiz essa aplicação aqui na igreja uma vez e quero fazer de novo. Hoje eu fui ali no genro de Nilton, no André, aqui do lado, e aí ele falou: pastor, já tem mais de 1 ano que eu estou aqui. Eu falei: já tem mais de 2 que eu estou na igreja, o tempo voa. E eu falava para ele: olha, às vezes eu tenho um pouco de nostalgia, eu tenho um pouco de inveja santa daquela galera que mora no interiorzinho, que tem uma vida mais tranquila, pacata. O cara acaba de almoçar, ele senta na calçada, fica olhando nada, conversa com o vizinho, vai fazer, chuta pedra na rua. Nós vivemos uma rotina louca. É claro que isso não é pecado, mas a época que a gente vive, a sociedade que a gente está inserido é assim. A gente quer uma casa melhor, a gente quer dar uma situação de vida melhor para os nossos filhos, a gente quer viver uma vida confortável, viajar, passear. Isso faz com que a gente viva uma vida maluca, onde a gente não tem tempo para parar e, sei lá, contemplar o mato, olhar para a chuva. E às vezes eu confesso que eu tenho um pouco de deprê por isso, por essa vida louca que nos insere. Teve uma semana aqui na igreja que eu tive atividade de segunda a segunda, todos os dias da semana eu tinha alguma coisa para fazer, e no final da semana eu estava extremamente cansado. E tem gente perdendo tempo
com bobagem. E tem gente perdendo tempo com aquilo que Deus não nos manda fazer, com aquilo que não some em nada. A vida já é corrida, irmãos, a vida já voa. Hoje a gente está, amanhã não está mais. A vida passa. E tem gente perdendo tempo com bobagem que não acrescenta em nada à nossa vida. Ame ao próximo, ame a Deus, seja feliz, irmão, curta a vida, literalmente, dentro dos parâmetros de santidade. Mas pare de perder tempo com bobagem. Pare de perder tempo com coisas fúteis e ridículas que não vão somar em nada para a nossa vida eterna. Fale do amor de Deus, mostre o amor de Deus, revele o amor de Deus, ame as pessoas, perdoe, tenha misericórdia, abrace, chore, se alegre, porque a vida está correndo, correndo. Ontem eu cheguei aqui, eu já tenho mais de 2 anos nessa igreja. A vida está correndo, as crianças estão crescendo, né? Eu hoje estou me sentindo um pouco velho, porque eu tenho visto essas crianças crescer e eu me sinto na época da minha mãe. Minha mãe dizia: a vida passa, a vida corre, as crianças estão crescendo. E hoje eu já me sinto assim, Sérgio. Você vê, Sérgio, ainda na velhice dá fruto, né, Sérgio? Perdão, meu irmão. Mas, queridos, Serginho pode dizer: a vida está correndo, mas ainda dá tempo de ser pai e de menina, tá, irmãos? Para ficar com o cabelo branco, de menina. Eu sou ciumento, já falei que Deus me livre disso. Não quero ser pai de menino. Vai vir logo 2, quer apostar? Então, queridos, a vida está passando. Vamos ser pai, vamos ser mãe, vamos adotar, vamos fazer o que interessa, irmãos. Vamos fazer o que importa. Quando Jesus vai voltar, Maranata, hora vem. Se for amanhã, eu estou preparado. Eu ainda tenho um monte de planos, eu ainda tenho um monte de sonhos, um monte. Mas se Jesus voltar amanhã, glória a Deus. Mas se Ele demorar ao ponto de eu ter que morrer e não vê-lo voltar, glória a Deus também, porque eu vou encontrar com Ele na glória. O papel da igreja, irmãos, não é perder tempo com bobagem. O papel da igreja é pregar o Evangelho aos pecadores e valorizar a vida que Deus nos deu. Eu não sei você, mas eu vivi uma vida miserável, uma vida sem sentido, uma vida maldita, uma vida, sabe, que provavelmente terminaria em tragédia. E Deus me deu uma vida alegre, uma vida de bênção. Deus me deu uma família. Deus me deu um futuro, eu creio pela fé, belo. Eu vou ficar perdendo tempo com bobagem? Vamos viver. Quantos aqui não foram livres da morte, da doença? Quantos aqui não tiveram sua vida completamente transformadas? E aí, eu vou gastar o que me resta, sabe-se lá quanto tempo é, com bobagem? Procurando quando vai ser? Eu quero viver a cada dia, e que Jesus me permita viver cada vez mais, até que Ele venha. Muitas igrejas, infelizmente, estão mais preocupadas em buscar sinais do que buscar mais pecadores para que entendam que Ele vem. Muitas pessoas estão mais preocupadas em buscar descobrir a roda do que descobrir que o que importa de verdade é falar de Jesus para o próximo. E vamos vivendo. É isso que importa. Ilana. Versículo 2, eu já li, quero ler de novo. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Por que a Bíblia usa esse exemplo? Um ladrão, ele vem de surpresa. Você já viu um ladrão avisar? Hoje em dia é o contrário, né? Algumas ruas, principalmente em São Gonçalo, graças a Deus, Deus me livrou disso, o pessoal bota a faixa dizendo: cuidado. Essa semana, quando a gente foi lá em Nova Iguaçu, né, lá em Edson Passos, pregar lá, semana passada, tinha uma faixa: cuidado. Tipo assim, todos os dias, área de assalto constante. Tipo assim, todos os dias. Tinha uma faixa na rua que a gente passou. Falei: ninguém quer roubar esse carrinho velho aqui não. E graças a Deus passamos. Mas um ladrão, ele não avisa. Nós até tentamos nos prevenir, nos precaver sobre um futuro assalto. Mas dificilmente, quando o ladrão chega, a gente está pronto para reagir.
Porque a vinda de um ladrão, ela é repentina. A vinda de um ladrão acontece antecipadamente, é assim. A gente acha que está se prevenindo, mas acontece, quando a gente vê, ele já chegou. E aí a Bíblia, de forma, confesso, difícil de entender, relaciona a vinda de Jesus com essa situação. Ele diz, olha, assim como o ladrão pega de surpresa o dono da casa, Jesus há de pegar de surpresa muita gente. Por quê, pastor? Porque muita gente vai estar gastando tempo com aquilo que não convém. Muita gente vai estar gastando tempo com bobagem, com briga, com contenda, com picuinha, com desentendimento, com discussão. Ô irmão, temos mais o que fazer. Então, a vinda do Senhor é semelhante a um ladrão por isso, porque um ladrão geralmente pega algumas pessoas despreparadas. Mas eu não vou adiantar, o versículo 4 vai ficar para a semana que vem. No versículo 4 vai dizer que Jesus só pegará de surpresa aqueles que não têm fé nele. Porque aqueles que têm fé nele e entendem que não tem que ficar igual um maluco procurando o dia, e que também não tem que desacreditar que ele vem, aqueles que têm fé nele estarão sempre prontos, irmãos. E estar sempre pronto, isso também é algo que é necessário falar. Não é estar todo dia na casa não, de Deus não. Tinha uma época, uma galera aí, principalmente os assembleanos, galera mais antiga, galera mais raiz, e aquela galera era boa, independente dessas divergências. A galera achava que estar preparada era estar todo dia na igreja. Estar preparada era estar todo dia de terno e gravata. Pô, se Jesus voltar e eu estiver na praia, tá boa, vou ficar. Porque eu não posso, não estou preparado se eu estiver na praia. Vou estar sem calça social. E é por isso que você encontrava um monte de crente antigamente na praia de calça social, na piscina de calça social, porque estavam preparados, irmãos. Jesus podia voltar. Eram irmãos fiéis, eram irmãos bons, muito melhor do que os assembleanos de hoje. Eram bons de Bíblia, mas interpretavam equivocadamente algo que hoje a gente não precisa interpretar assim. Não é necessário estar todo dia na casa de Deus para estar preparado, irmãos. Não é necessário. Não é necessário ser um religioso para estar preparado. Não é necessário andar com a Bíblia debaixo do braço e decorar 30 versículos e falar varão, varoa. Não é necessário. Se você é assim, glória a Deus, mas não é necessário. Necessário é entender que Jesus é o nosso Salvador, e o que Ele nos deixou é: ame a Deus e ame ao próximo, ande como Ele andou. Isso é estar preparado. É bom estar na igreja? Eu adoro, escolhi fazer isso para o resto da minha vida. É bom estar em comunhão eu gosto. É bom estar em todos os eventos que a igreja faz, eu me sinto bem, eu sinto saudade. Quando eu fico pensando nos retiros que eu deixei de participar, eu fico triste, porque eu me converti depois de adulto. Mas irmãos, nada disso prepara alguém para o céu. O que prepara alguém para o céu é a presença do Espírito Santo no nosso coração. É isso que prepara alguém para o céu. Não é o tempo de igreja, quanto de dinheiro você dá para a igreja. Isso é tudo balela, isso é tudo religiosidade. Porque o ladrão vem de noite e pega de surpresa. Outra coisa interessante, que se você olhar na história da Bíblia, quando o dilúvio chegou, Deus mandou avisar. E mesmo avisando, só 8 ouviram. O restante ficou todo mundo embaixo das águas. Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, mandou Ló avisar. Ninguém ouviu. Inclusive a mulher de Ló pagou para ver. Quando Jesus profetizou que a cidade de Jerusalém seria invadida, o templo destruído e muitos morreriam, ainda assim muitos não acreditaram e foram pegos de surpresa. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, se o Espírito não te convencer, se o Espírito Santo não mudar o seu coração, eu posso gritar aqui todo domingo que Jesus vai vir, eu posso avisar, isso não é possível, mas eu poderia acertar o dia, e ainda assim, se o Espírito não mudar seu coração, irmão, você não vai estar preparado. Não vai, porque na Bíblia a gente tem exemplo de pessoas que foram avisadas. A gente diz, que guerra avisada é um ditado de quem já morou em favela. Irmãos, vocês moram bem, eu já morei em favela. Guerra avisada só pega cego e aleijado. Porque aleijado demora a correr, coitado, e cego não sabe para onde correr.
Então avisou que vai ter a guerra. Ainda assim eles são baleados, porque eles não conseguem escapar. Isso é uma frase de quem mora mal. Eu, graças a Deus, moro bem agora, moro em Honduras. Mas a Bíblia é mais ou menos assim. Você diz, irmãos, o Apocalipse já conta o final. Jesus vai vencer. E quem não estiver do lado dele vai perder. E ainda tem gente do outro lado. Você diz, irmãos, a Bíblia já conta o final. Satanás e seus anjos e os ímpios vão para o inferno. E Jesus, os que creem nele, vão para o céu. E ainda tem gente que está escolhendo o outro lado. É assim que o povo anda. E aí, fazer o quê? Orar, pregar e avisar e pedir para Jesus mudar o coração. Porque eu repito, não pense que o meu falar domingo após domingo aqui vai mudar o coração de alguém, porque não vai. Então cuidado, porque assim como vem o ladrão, ele virá. Voltando lá em Mateus, vou ler novamente o texto, 24, no 43, Jesus diz assim, Mateus 24, 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Então Jesus diz, olha, se o pai de família soubesse, ele ia tomar cuidado. Aí em seguida Jesus vem e diz assim, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que vocês menos esperarem, o Filho do Homem virá. 2 Pedro, também, capítulo 3, no versículo 10, Pedro, citando Jesus, diz, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, durante toda a Bíblia, Pedro, Lucas, Mateus, Atos, nos diz que o dia do Senhor será repentino, de surpresa, será um acontecimento que vai nos pegar desprevenidos, mas aquele que crê em Jesus e que sabe que viver uma vida de acordo com os mandamentos do Pai é estar preparado, não precisa se preocupar. Se a igreja refletisse sobre isso, nós viveríamos uma vida mais tranquila. Se a igreja refletisse sobre isso, nós viveríamos uma vida mais calma. Se a igreja refletisse mais sobre isso, nós viveríamos uma vida mais alegre, sabe? Mais tranquila, sem fardo, sem muitas neuras, sem muitos pesos na consciência. Se a igreja refletisse mais sobre isso, viveríamos uma vida pacífica, uma vida boa, porque Ele virá e não sabemos quando. Alguns, como eu disse, têm tentado constantemente oferecer um dia para a volta de Jesus. Já foram muitos falsos profetas. Eu brinquei aqui algumas vezes e não canso de lembrar que o meu tio, novo convertido, no ano passado, antes do final do ano, estava tendo muito apagão, falta de luz. E aí ele recebeu um WhatsApp de uma suposta profeta que disse que foi arrebatada e que ela teve uma visão que, acho que 3 dias antes de acabar o ano, teriam 3 dias de escuridão e aí Jesus voltaria. Eu falei, olha tio, a minha Bíblia não diz isso, mas vamos fazer o seguinte, falta só 15 dias para acabar o ano, vamos esperar para ver no que vai dar esse negócio. E aí não aconteceu, irmãos. Então, cuidado com isso. É pecado ir além do que a Bíblia nos diz. E ir além do que a Bíblia nos diz gera uma expectativa desnecessária. Meu tio ficou talvez numa expectativa. Eu falei para ele, não confia nisso não. Mas por ser novo convertido, ele deve ter ficado numa expectativa. Quando não aconteceu, ele pode ter ficado frustrado. Então, irmãos, não se frustre, não se inquiete, descanse em Deus, Ele sabe a hora certa. Versículo 3, para a gente caminhar para o final. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão.
A Bíblia diz em outras passagens que quando Jesus estiver prestes a voltar, as pessoas estarão casando, bebendo, comendo, festejando. Pastor, isso é errado? Hipótese alguma. É possível casar, beber, comer, festejar, viajar e glorificar a Deus. O problema é que o que a Bíblia diz é que as pessoas vão estar vivendo com isso de forma como se isso bastasse, como se isso fosse o fim das suas vidas. A vida se resume em comer, beber, festejar, casar, ter relação. E aí a Bíblia diz, olha, quando eles menos esperarem, quando eles acreditarem ou pensarem que conseguiram tudo que desejavam, ele virá. Quando estiverem dizendo paz e segurança, ele virá. Quando estiverem tranquilos, de repente sentirão como aquela que está para dar à luz. A dor chega de forma repentina. E aí diz, de modo nenhum escaparão. Quando a nossa vida ela é tomada pelas coisas terrenas, isso se torna um pecado. Mas quando as coisas terrenas são entendidas como bênçãos de Deus para usufruirmos, não há problema nenhum em casar, beber, festejar e viajar. Mas cuidado, porque a Bíblia diz que no final dos dias, ou antes da vinda de Jesus, as pessoas estarão vivendo como se Jesus não existisse ou como se ele não fosse necessário. Mas de repente, lhes sobrevirá repentina destruição. No Antigo Testamento, em Jeremias, Ezequiel, Miqueias, constantemente os profetas falavam de falsos profetas que diziam para o povo: fiquem tranquilos, estamos vivendo num período de paz e segurança. Mas na verdade o povo estava vivendo de forma completamente errada da vontade de Deus. Os profetas ainda assim diziam: não, vivam bem, está tudo em paz e segurança. E constantemente os profetas diziam: não ouçam esse profeta. O que fica de aprendizado para a gente? Devemos usufruir dessa vida, viver essa vida com alegria, aproveitar de tudo que essa vida nos dá. Mas cuidado, irmãos, não viva para essa vida, não se entregue de corpo e alma para essa vida, porque ela passa. Não confie a sua vida nas coisas que você conquistou ou ganhou, porque elas passam, elas vão embora, elas te deixam. O ladrão leva, a traça corrói, a ferrugem também, elas deixam de funcionar, mas ele vem. A diferença nesse texto é muito clara, em mostrar que aqueles que entendem que a vinda de Jesus é iminente, é certa, e que devemos esperá-la tranquilamente, e daqueles que entendem que devemos viver a vida aqui como se fosse o último dia, porque tudo que resta é essa vida. Para uns, a repentina vinda de Jesus será a concretização da nossa esperança. Para outros, a repentina vinda de Jesus será a hora de dizer ai. Quem aqui se lembra de Mateus capítulo 5 que fala dos ais? Ai. E só vai dar tempo de dizer ai, irmãos, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, encerram-se as oportunidades. A Bíblia diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja hoje, porque na vinda de Jesus as coisas se encerrarão. Deus separará ovelha de bodes, joio de trigo, convertido de não convertido, religioso de cristão de verdade, e ali se iniciará a nossa verdadeira vida eterna. Os judeus acreditavam que essa vida aqui era uma vida horrível e maldita, e achavam que a vida eterna seria uma vida de glória e de ouro. Os judeus acreditavam nisso. A Bíblia nos ensina que essa vida aqui, apesar de ser dura, pode ser uma vida de bênção, e que a vida que nos espera é incomparavelmente melhor. Mas o que os judeus não entendiam, que entre essa vida aqui e a vida eterna há um grande dia, chamado dia do Senhor, quando todo olho verá, todo joelho se dobrará,
e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A trombeta tocará, e dos céus ele descerá, e com a voz do arcanjo recolherá a tua igreja. É isso que me faz levantar a cada manhã, e é isso que me faz subir a cada domingo nesse culto. Ele vem, ele vem. Vamos terminar? 4 aplicações rápidas. Primeira, devemos tomar cuidado para não sermos curiosos e ficarmos buscando que dia que Jesus vai voltar. E também devemos tomar cuidado para não sermos ímpios, incrédulos e desacreditar da volta dele. Primeira aplicação é essa. Segunda, a segunda vinda de Jesus, ela é certa, mas ela também é repentina, ela é inesperada, ela é desconhecida, ela simplesmente acontecerá. O que fazer? Estar pronto. Terceira aplicação, a segunda vinda de Jesus será um dia de glória para os crentes, mas será um dia de juízo para aqueles que não entenderam que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E a última, o que fazer diante de tudo isso, pastor? Eu disse várias vezes durante a pregação: prepare-se, esteja preparado, esteja pronto. Para terminar, quero ler um texto em Atos capítulo 1, versículo 11, que diz assim: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Jesus tinha acabado de ser elevado aos céus, e aí os anjos dizem: por que vocês estão olhando para os altos céus, para as alturas? Aí a resposta do anjo é assim: esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Ele virá. Amém, queridos? Fiquem de pé, vamos terminar o